Preste atenção em mim agora, porque o que vou revelar é capaz de mudar tudo na sua vida. A história dos homens de maior sucesso do mundo revela sempre o mesmo ponto em comum. Todos eles acreditaram antes de ver, todos visualizaram antes de tocar. E aqui está a chave. Quando a fé é direcionada pela mente disciplinada, ela se transforma na maior força criadora que o ser humano pode experimentar. Você já percebeu que as pessoas comuns esperam as circunstâncias mudarem para depois acreditarem? Mas os grandes homens fazem o oposto. Eles acreditam e, por isso, as circunstâncias mudam. Napoleon Hill, em suas pesquisas, entrevistando os maiores milionários da sua época, sempre dizia: a fé é o ponto de partida de toda conquista. Não é apenas acreditar em algo maior, mas acreditar que esse algo maior está dentro de você, pronto para ser despertado. Agora pare por um segundo e imagine, você vivendo a vida que sempre sonhou, a casa que deseja, a liberdade financeira, o respeito, a realização plena. Tudo isso não está fora do seu alcance, está aguardando a sua decisão. A fé é o motor e a mente é a direção. Se você souber para onde ir e acreditar com toda a sua força, não há destino que permaneça fechado. Imagine comigo, se você tivesse nas suas mãos a chave capaz de abrir todas as portas de prosperidade, de sucesso, de abundância, o que você faria com ela? Você usaria? Você teria coragem de assumir esse poder? Pois eu digo, essa chave já está dentro de você. Ela se chama fé. E quando alinhada com a força da sua mente, não existe absolutamente nada que você não possa conquistar. Dentro de você, existe um campo invisível de energia que responde àquilo em que você acredita de forma profunda. Quando você pensa com intensidade, quando você sente com convicção, o universo começa a se mover. A fé dá a ordem e a mente organiza o caminho. Essa é a diferença entre quem vive preso às limitações e quem rompe todas as barreiras. Você já se perguntou por que alguns homens partindo do nada chegaram ao topo? Porque eles tinham algo que a maioria das pessoas esquece: a fé inabalável de que iriam conseguir. Eles não esperaram provas, não esperaram aprovação, não esperaram circunstâncias ideais. Eles decidiram acreditar e agiram com a mente focada. Agora eu falo diretamente com você. Você não precisa esperar mais nada. O poder da fé não está em amanhã, não está em algum futuro distante. Está aqui e agora. E se você ousar ativar a sua mente com essa fé, você começa a atrair imediatamente aquilo que deseja. Pessoas certas cruzam seu caminho. Oportunidades se abrem. Ideias brilham na sua cabeça. Porque quando você acredita de verdade, você muda sua frequência interior e o mundo responde. Napoleon Hill repetia incansavelmente: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E perceba, não basta conceber, não basta apenas pensar, é preciso acreditar com todo o coração, com toda a energia, até que essa crença se torne uma certeza inquebrantável. Você está pronto para viver com essa certeza? Porque quando você se coloca nesse estado, não existe crise, não existe obstáculo, não existe crítica que possa deter alguém guiado por fé e pela força da mente. Agora, imagine-se diante do espelho, olhando para si mesmo e dizendo: eu posso, eu vou, eu já conquistei em minha mente, e por isso é apenas questão de tempo até que o mundo veja a minha vitória. Essa é a postura mental que separa os comuns dos extraordinários. A fé transforma a dúvida em certeza, e a mente transforma essa certeza em plano de ação. Mas atenção, fé não é esperar sentado, não é uma esperança vaga. Fé é combustível, e o combustível precisa encontrar o motor em movimento. O que significa isso? Significa que você precisa agir. A fé abre as portas invisíveis, mas é a sua ação mental e física que atravessa essas portas. Pense nos grandes milionários estudados por Napoleon Hill. Eles não ficaram apenas rezando por sorte. Eles se conectaram com algo maior, acreditaram de forma tão profunda que cada decisão, cada passo, cada tentativa estava impregnada dessa certeza. E o resultado? O universo parecia se curvar diante deles. As oportunidades surgiam, os contatos certos apareciam, as ideias brilhavam, não porque eram privilegiados, mas porque acreditavam antes de ver. Agora, eu pergunto a você: quantas vezes você desistiu antes do tempo? Quantas vezes você olhou para a dificuldade e deixou a sua fé enfraquecer? Esse é o erro fatal. Aquele que acredita em Deus e no poder da mente precisa entender: os desafios não são sinais de que você deve parar, são provas de que você está no caminho certo. A fé não existe sem teste, e a mente não cresce sem esforço. Preste atenção em mim agora.
Se você se comprometer a alinhar sua fé em Deus com a disciplina da sua mente, não há absolutamente nada que possa impedir você. Nenhuma dívida, nenhuma crise, nenhuma opinião contrária tem o poder de parar um homem ou uma mulher com fé verdadeira e foco mental. E eu quero que você prove isso para si mesmo agora. Escreva nos comentários: eu acredito no meu sucesso. Escreva isso com convicção, porque quando você declara, você se transforma. O simples ato de afirmar já muda a sua mente, já muda a sua energia, já muda a sua frequência. Não é apenas um comentário, é um pacto com o seu futuro. Você está disposto a viver nesse nível de poder? Porque se a resposta for sim, prepare-se. O mundo não terá como ignorar você. Imagine comigo agora, e se houvesse uma fórmula clara e simples que pudesse alinhar sua fé e sua mente todos os dias, de forma que você vivesse constantemente no estado de criação, atração e vitória. Pois essa fórmula existe e eu vou entregar a você agora. A primeira etapa é declarar. Ao acordar, antes mesmo de olhar o celular, olhe para cima, respire fundo e diga em voz alta: eu acredito, eu confio, eu já estou vivendo o meu sucesso. Essa simples declaração não é mágica, é ciência mental. Quando você fala, você envia uma ordem à sua mente subconsciente, que começa a trabalhar para transformar essa declaração em realidade. A segunda etapa é visualizar. Feche os olhos e imagine a cena exata da sua vida de sucesso. Veja-se entrando na casa que deseja, dirigindo o carro dos seus sonhos, vivendo com liberdade, ajudando as pessoas que ama. Quanto mais detalhes você colocar, mais real se torna dentro da sua mente. E o que é real na mente se torna inevitável na vida. A terceira etapa é agir com foco. A fé sem ação é apenas esperança, mas a fé com ação é poder criador. Escolha uma atitude concreta por dia que represente um passo na direção do seu sonho. Pode ser estudar, pode ser ligar para alguém, pode ser escrever um plano, pode ser se organizar financeiramente. O importante é que cada ação seja guiada por sua crença de que já está conquistando. A quarta etapa é persistir. A diferença entre quem sonha e quem realiza é a persistência. Os milionários estudados por Napoleon Hill fracassaram várias vezes, mas nunca desistiram. Eles entendiam que cada queda era apenas parte do caminho. A fé dá força para continuar, e a mente disciplinada encontra novas soluções. A quinta etapa é agradecer. A gratidão é a linguagem do sucesso. Quando você agradece antes mesmo de receber, você prova que acredita. A fé agradece no invisível e a mente encontra o visível. Preste atenção em mim. Essa é a fórmula que milhões ignoram, mas que todos os homens de sucesso aplicaram de alguma forma. Declarar, visualizar, agir, persistir, agradecer. 5 passos. Simples, mas transformadores. Você está pronto para aplicar essa fórmula a partir de hoje? Porque se fizer, você não apenas sonhará com prosperidade, você a viverá. O que torna essa fórmula tão confiável não é a teoria, é a prática. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos da sua vida estudando os maiores milionários da história: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller, homens que construíram impérios quando ninguém acreditava neles. E sabe o que ele encontrou em todos eles, sem exceção? Os mesmos princípios que acabei de revelar para você. Andrew Carnegie, um imigrante pobre da Escócia, acreditava de tal forma em sua visão que declarou: eu vou dominar a indústria do aço. Ele declarou, ele visualizou, ele agiu com disciplina, ele persistiu diante do fracasso e ele agradeceu, reconhecendo a força maior que guiava seus passos. O resultado? Transformou-se em um dos homens mais ricos e influentes do mundo. Henry Ford foi ridicularizado quando disse que iria colocar carros acessíveis na garagem de cada americano. Mas ele acreditava, com fé inabalável. Quando todos riam, ele persistia. Quando disseram que era impossível, sua mente encontrou a solução. E ele transformou sua fé em ação, até mudar a história da humanidade. Edison falhou mais de 10.000 vezes antes de criar a lâmpada. Mas cada tentativa era sustentada pela fé de que seria possível. Ele não via o fracasso como fim, mas como parte do processo. Ele aplicava exatamente a fórmula que você tem agora em suas mãos. Perceba, Napoleon Hill não estava escrevendo sobre teoria, ele estava revelando a fórmula real que homens comuns, mas com fé extraordinária e mente disciplinada, aplicaram para se tornarem gigantes. E aqui está a grande verdade. Você não precisa ser um gênio, não precisa nascer rico, não precisa ter sorte. Você só precisa acreditar de forma inabalável, alinhar sua mente e aplicar essa fórmula todos os dias. Preste atenção.
A única diferença entre você e esses milionários é a decisão de acreditar e agir. Eles decidiram. Eles não deixaram a dúvida vencer. E é isso que você precisa fazer hoje. Decidir, escolher, entrar no jogo da fé e da mente com 100% da sua energia. Você está pronto para isso? Porque se estiver, a mesma energia que transformou homens em lendas pode transformar a sua vida agora. Preste atenção em mim agora. Existem dois inimigos invisíveis que destroem sonhos todos os dias: o medo e a dúvida. Eles paralisam, eles roubam energia, eles fazem você acreditar que não é capaz. E sabe o que é pior? Muitas pessoas alimentam esses inimigos, repetindo frases como não dá, não é para mim, talvez depois. E assim, a vida passa e nada muda. Mas quero que você entenda uma verdade eterna. A fé sem obras é morta. Não adianta acreditar se você não agir. Não adianta rezar pedindo mudança se a sua mente continua parada. E eu vou mais longe. Uma mente parada é uma prisão. É como um motor desligado. Ele tem potência, mas não produz nada. Fé é força criadora, mas precisa de movimento. Mente é poder, mas precisa de direção. Quando você une essas duas forças, nada consegue te segurar. Mas quando você ignora uma delas, tudo desmorona. Se você tem fé, mas não age, fica apenas esperando milagres que nunca vêm. Se você tem mente, mas não acredita, se torna um cético frio, incapaz de criar algo grandioso. É por isso que homens de sucesso sempre uniram fé e mente. Eles acreditavam em algo maior e trabalhavam com disciplina inquebrantável. Não se trata de um ou outro, se trata dos dois juntos. Agora eu quero que você reflita. Onde você tem deixado sua fé morrer por falta de ação? Onde você tem deixado sua mente atrofiar por falta de movimento? Talvez esteja esperando as condições perfeitas. Talvez esteja deixando o medo vencer. Mas eu garanto, não existe condição perfeita. Existe decisão. Decida agora. Coloque sua fé em movimento. Coloque sua mente em ação. Faça algo hoje, ainda que pequeno, para provar que você acredita no seu sucesso. Porque o universo não responde ao que você deseja vagamente. Responde ao que você declara, acredita e faz com convicção. Você está pronto para dar esse passo? Porque se sim, hoje pode ser o dia em que você mata o medo, silencia a dúvida e desperta o verdadeiro poder da fé unida à mente em movimento. Imagine comigo algo simples. Você acorda pela manhã e já decide que o seu dia não será comum, mas extraordinário. A maioria das pessoas desperta e já se conecta ao medo, à preocupação, ao peso das contas, das notícias, dos problemas. Mas um homem ou uma mulher que entende o poder da fé e da mente desperta diferente. Eles acordam e dizem: hoje é mais um dia em direção ao meu sucesso. Hoje é mais um degrau da escada que estou subindo. Preste atenção em mim agora. Talvez você pense que os obstáculos que aparecem na sua vida são sinais para desistir. Mas eu vou revelar uma verdade que pode mudar para sempre a forma como você enxerga os problemas. Os obstáculos não são barreiras, são degraus. Cada dificuldade que surge no seu caminho não veio para te parar, veio para te preparar. Imagine comigo. Thomas Edison falhou mais de 10.000 vezes antes de criar a lâmpada. Andrew Carnegie foi humilhado antes de se tornar o rei do aço. Napoleon Hill foi rejeitado inúmeras vezes antes de conseguir publicar seu livro que mudaria milhões de vidas. Todos eles tinham algo em comum. Quando a porta se fechava, eles enxergavam não um fim, mas um sinal para criar uma nova porta. E aqui está o segredo. A fé transforma cada derrota em treino, e a mente transforma cada queda em estratégia. Enquanto a maioria das pessoas vê crise, o homem de fé vê oportunidade. Enquanto os fracos reclamam, os fortes planejam. Você já percebeu que os maiores aprendizados da sua vida vieram das fases mais difíceis? Foi na dor que você descobriu força. Foi na escassez que você descobriu criatividade. Foi no fracasso que você aprendeu o que realmente funciona. Então eu te digo, o obstáculo é o presente mais disfarçado que a vida pode te dar. Agora, imagine se você passasse a encarar cada crise como uma chance de crescer. Imagine dizer: esse problema não me derruba, ele me treina. Esse fracasso não me paralisa, ele me ensina. Se você adotar essa mentalidade, nada poderá te parar. Você se tornará como um rio. Pode até ser bloqueado por uma pedra, mas encontra um novo caminho até chegar ao mar. Napoleon Hill dizia: cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Essa é a verdade que os homens de sucesso entendem. Eles não fogem da dor, eles a transformam em poder. Então agora eu te pergunto, você está pronto para parar de reclamar das barreiras
e começar a usá-las como combustível, porque quando fizer isso, o mundo não vai mais te ver como uma vítima das circunstâncias, mas como o criador do seu destino. Imagine comigo, você tem fé, você tem visão, você tem desejo ardente, mas se não tiver disciplina, tudo se perde, porque a fé é o fogo, a mente é a direção, mas a disciplina é o volante que mantém você no caminho certo. Sem disciplina, até a maior fé se dispersa. Preste atenção. A autodisciplina é a arte de governar a si mesmo. É dizer não às distrações quando o mundo inteiro grita para você desistir. É ter coragem de seguir firme mesmo quando ninguém está olhando. É transformar promessas em hábitos e hábitos em destino. Napoleon Hill dizia: autodomínio é a maior forma de poder, e ele estava certo. Pense nos maiores vencedores da história. Atletas, empresários, líderes, todos eles aprenderam a dominar seus impulsos. Eles não permitiram que a preguiça, a dúvida ou a emoção do momento destruíssem seus objetivos. Você precisa entender, fé sem disciplina é entusiasmo passageiro. Você até acredita, mas não sustenta. E uma mente sem disciplina é como um cavalo selvagem. Tem força, mas corre em círculos. A disciplina coloca rédeas na sua mente e foca toda a sua energia em um único ponto até romper qualquer barreira. Agora, eu falo diretamente com você. Se quer prosperidade, precisa ter disciplina para poupar e investir. Se quer saúde, precisa ter disciplina para cuidar do corpo. Se quer sabedoria, precisa ter disciplina para estudar todos os dias. Nada de grande valor nasce de um homem ou mulher sem disciplina. E aqui vai um desafio. Olhe para a sua vida agora. Onde você está deixando a indisciplina roubar seu futuro? Onde você começa com energia, mas para no meio do caminho? Porque é justamente aí que mora a chave da sua transformação. Declare comigo nos comentários: eu tenho disciplina de campeão. Escreva isso como uma decisão, porque toda vez que você reafirma, sua mente começa a acreditar. E quando sua mente acredita, seu corpo obedece. Você está pronto para assumir o controle da sua vida? Porque a partir do momento em que você dominar a si mesmo, ninguém mais poderá te dominar. Preste atenção em mim agora. Existe um momento em que tudo muda na vida de um homem ou de uma mulher. Não é quando ele sonha, não é quando ele deseja, não é quando ele estuda, é quando ele decide. A decisão é a linha que separa quem vive de tentativa em tentativa e quem escreve sua história de sucesso. Napoleon Hill revelou que todos os milionários que ele estudou tinham uma característica em comum: a capacidade de decidir rapidamente e sustentar essa decisão com firmeza. Eles não ficavam presos ao talvez. Eles não viviam no quem sabe um dia. Eles declaravam: eu vou. E o mundo se ajustava à decisão deles. Pense nisso. Quantas vezes você já deixou sua vida em suspenso porque não teve coragem de decidir? Você esperou mais dinheiro, esperou mais apoio, esperou mais confiança. E o resultado? Nada mudou. Porque a decisão é sempre o primeiro passo. Quando você decide, você já começa a atrair recursos, pessoas, oportunidades. Quando você posterga, você repele tudo isso. A fé precisa de uma decisão para se provar. A mente precisa de uma decisão para se focar. A disciplina precisa de uma decisão para nascer. Tudo começa com uma escolha firme, consciente e definitiva. Agora eu pergunto a você: qual decisão você precisa tomar hoje que vai mudar seu futuro? Talvez seja decidir investir em si mesmo. Talvez seja decidir não aceitar mais a mediocridade. Talvez seja decidir viver de acordo com sua fé e não com seus medos. Qualquer que seja, essa decisão precisa acontecer agora. Imagine comigo, quantas pessoas você já viu começarem com entusiasmo, com energia, com fé, mas desistirem no meio do caminho? A verdade é que o mundo está cheio de sonhadores que não chegaram a lugar nenhum, porque lhes faltou o ingrediente que separa os vencedores dos fracassados: a persistência. Preste atenção em mim agora. A persistência é o poder de não desistir quando tudo parece contra você. É a capacidade de continuar acreditando quando não há sinais externos de vitória. É levantar após cada queda. É avançar após cada porta fechada. É insistir mesmo quando todos dizem que você não vai conseguir. Napoleon Hill escreveu em Pensa e Enriqueça: a maioria das pessoas está mais perto do sucesso do que imagina, mas desiste a poucos passos da vitória. E isso é real. Quantos homens e mulheres largaram justo na hora em que estavam prestes a romper? Quantos perderam tudo porque não tiveram paciência para persistir mais um pouco? Os grandes milionários entendem que persistir não é apenas resistir ao tempo, é crescer com ele. A diferença entre eles e os que desistiram é que eles nunca se renderam.
E eu falo diretamente com você. Talvez você esteja enfrentando dificuldades agora. Talvez tudo esteja parecendo impossível. Mas saiba disso. A persistência transforma o impossível em inevitável. Cada vez que você insiste, você mostra à vida que está disposto a pagar o preço da vitória. E a vida sempre recompensa quem não desiste. Você está pronto para se tornar inabalável? Porque quando você decidir nunca mais desistir, o mundo vai ter que se render à sua determinação. Imagine comigo, você está no meio de uma estrada escura. Não enxerga nada à frente, apenas alguns passos diante de si. Como seguir com confiança sem saber para onde vai? É assim que a maioria das pessoas vive, sem visão de futuro. Elas acordam, trabalham, pagam contas, mas não têm clareza do destino. E sem clareza, não existe direção. Preste atenção em mim. Todos os homens de sucesso que Napoleon Hill estudou tinham algo em comum, uma visão clara do futuro. Eles sabiam onde queriam chegar antes mesmo de dar o primeiro passo. Andrew Carnegie já se via milionário quando ainda trabalhava como operário. Henry Ford já via um carro em cada garagem quando todos diziam que era impossível. Essa visão funcionava como bússola. E aqui está o segredo. A fé é o combustível, a mente é o motor, mas a visão é o mapa. Sem visão você pode até se mover, mas corre em círculos. Com visão, cada ação, cada sacrifício, cada persistência faz sentido. Agora quero que você feche os olhos e veja sua vida daqui a 5 anos. Como você está vivendo? Qual casa você mora? Com quem você está? Como é a sua saúde? Sua conta bancária, sua liberdade? Quanto mais detalhes você colocar, mais forte será sua visão. E quanto mais clara a visão, mais poderoso será o seu foco. Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode alcançar. Mas perceba, primeiro é preciso conceber, ou seja, criar a visão. Sem imagem mental não existe conquista. E eu quero que você faça algo agora que pode ser transformador. Escreva nos comentários os seus maiores objetivos de vida. Não importa se parecem grandes demais ou impossíveis. Quando você escreve, você começa a dar forma à sua visão. E quando essa visão ganha forma, ela começa a atrair os meios para se realizar. Você está pronto para definir sua visão e persegui-la com toda a sua fé e sua mente. Porque quem tem visão não se perde. Quem tem visão não se distrai. Quem tem visão se torna imparável. Preste atenção em mim agora. Você pode ter fé, pode ter disciplina, pode ter visão, mas se estiver cercado pelas pessoas erradas, tudo isso pode ser sufocado. Porque o ambiente em que você vive molda seus pensamentos, e seus pensamentos moldam o seu destino. Napoleon Hill já dizia: mostre-me com quem você anda e eu direi quem você será. E essa é a verdade. Se você convive apenas com pessoas negativas, que reclamam, que duvidam, que zombam dos seus sonhos, a sua mente será contaminada, a fé será drenada. Você começará a acreditar que não pode, que não merece, que não é capaz. Agora imagine o oposto: cercar-se de pessoas que acreditam, que sonham grande, que têm coragem de agir. Pessoas que, quando você diz um objetivo ousado, respondem: vai em frente, eu acredito em você. Esse ambiente alimenta sua fé, fortalece sua mente e acelera seu sucesso. Preste atenção. Até a melhor semente precisa de um solo fértil para crescer. Você é a semente, sua fé é a raiz, mas o ambiente é o solo. Se o solo for tóxico, nada floresce. Se o solo for nutritivo, você cresce rápido e forte. Agora eu quero que você faça uma reflexão sincera. Quem são as pessoas que estão mais próximas de você hoje? Elas te puxam para baixo ou te empurram para cima? O ambiente que você escolhe vai determinar a altura que você vai alcançar. Escreva nos comentários os tipos de pessoas e influências que você deseja ter ao seu redor daqui para frente. Declare isso como uma decisão, porque quando você escolhe conscientemente seu ambiente, você escolhe conscientemente o seu futuro. Agora você já entendeu. Fé é o combustível, mente é a direção, disciplina é o volante, decisão é o motor de arranque, persistência é a força que mantém em movimento, visão é o mapa e o ambiente é o solo. Quando tudo isso se alinha, nada pode impedir o seu sucesso. E eu quero que você leve uma verdade gravada em seu coração. O poder para atrair tudo o que deseja já está dentro de você. A fé conecta você a Deus, a mente organiza seu caminho e sua ação transforma o invisível em realidade. Se esse vídeo falou com você, curta agora, se inscreva no canal e ative o sininho, porque juntos vamos continuar construindo prosperidade, disciplina e sucesso todos os dias.
O seu futuro já começou. Agora é hora de acreditar, agir e conquistar.